com a campanha O Projeto de Deus para a Minha Vida. Repita comigo, fala assim: eu tenho projeto de vida. Fala assim: eu fiz essa campanha no começo do ano. Fala, mas Deus também tem o seu projeto para a minha vida. Então eu preciso entender o projeto de Deus, o sonho de Deus para a minha vida, para que eu seja feliz e realizado. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Tudo na vida tem um propósito, meus irmãos. A Bíblia diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Esther, ela tem o mesmo nome de Radassa, ou Adassa, ou Mirra. Olha que nome bonito, Tercinho. Se for menezinha, né? Se for menininha, mas vai ser homem. Radassa, né? Esther, ela era uma judia, uma jovem judia, uma mocinha de aproximadamente 15, 16 anos, que vivia numa cidade chamada Suzã. Uma cidade que estava dominada, o povo de Israel estava dominado pelo rei Assuero, do rei Xerxes, né? E os judeus estavam vivendo ali meio que oprimidos. E a palavra de Deus diz que um dia esse rei, ele fez uma grande festa. Uma grande festa. E a festa desses reis, irmãos, não durava um dia, durava meses. E ele, no final da festa, ele chamou a sua esposa, ele chamou a rainha, chamava-se Vasti. A rainha Vasti, para que ele mostrasse para todas as pessoas importantes que estavam na festa, a rainha, a sua beleza, a sua formosura. E a rainha Vasti, por incrível que pareça, ela disse: eu não vou. Ela recusou o convite do rei. Ela disse: não vou entrar nesta festa, não vou nessa festa. E isso trouxe uma tristeza, um aborrecimento, uma ira muito grande no rei Artaxerxes, no rei Assuero, melhor dizendo. E o rei disse que a partir daquele momento ela nunca mais entraria na presença do rei. Então nós aprendemos aqui a primeira coisa: ninguém é insubstituível. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ninguém é insubstituível. Fala assim: a Vasti, ela tinha uma posiçãozinha lá no reino. Qual era a posiçãozinha dela? Rainha. Mas um dia ela vacilou, um dia ela disse não para o rei. Quantas pessoas têm dito não para o rei? Quantas pessoas o rei às vezes convida para uma grande festa e essas pessoas dizem não, eu não quero participar, não quero me envolver, não quero. O rei disse: a partir de hoje não entra mais na minha presença. E aí, o rei fez um concurso, entre aspas, para eleger e para escolher uma nova rainha, no lugar da Vasti. E todas as moças virgens, as moças puras, as moças belas foram selecionadas. E Mardoqueu, que era tio de Esther, na verdade primo de Esther, ele disse: filha, nós estamos numa terra estranha, vai para esse concurso, entre aspas, vai lá, se apresenta lá, quem sabe é através de você,
que Deus vai nos livrar, que Deus vai nos dar o livramento dessa situação em que estamos vivendo. Quem sabe através de você que nós vamos voltar para a nossa terra. A Bíblia diz, irmãos, que a rainha Esther, ou que a Esther ficou 12 meses se preparando para entrar na presença do rei. Tem noção do que é isso? Espiritualmente, irmãos, como você tem entrado na presença do rei Jesus? 12 meses, com perfumes, com banhos, com mirra, com os perfumes mais caros, para que ela pudesse se embelezar e entrar na presença do rei. O propósito na vida de Esther começa a acontecer. Deus tinha um plano na vida de Esther. Até os seus 15, 16 anos, ela não sabia qual era o propósito, qual era o plano de Deus para a sua vida. Mas aí ela vai e ela é escolhida, irmãos, como a rainha, como a mulher mais linda de todo o reino. O rei chega e coroa ela, irmãos, fala assim: a partir de hoje, você é a rainha, você é minha esposa. Naquela época, irmãos, esses reis tinham um harém, eram muitas mulheres, mas uma era a esposa do rei, uma era a rainha. E Esther se tornou a rainha daquele reino. A Bíblia diz que Deus começou a abençoar a vida dela. Imagine você vivendo numa situação, né? Aí meia na luta, né? Lutando com a vida, e de repente você está no palácio de um rei. Você é a rainha. Imagine que mudança de vida. E de repente, irmãos, o Mardoqueu, que era o seu tio, que era o seu mentor espiritual, escute. Muitas pessoas não entendem a questão de discipulado, não entendem a questão do pastorado, não entendem a questão do pastor. Por que eu tenho que, às vezes, conversar com o pastor, pedir uma oração, pedir um conselho? Por que eu tenho que estar perto do meu pastor? Porque o teu pastor, irmãos, é como se fosse um guarda-chuva na sua vida. Ele é a tua cobertura espiritual. Imagine um guarda-chuva aberto e você embaixo. O pastor é a cobertura espiritual. O mentor, o discipulador de Esther, ele era um homem sábio, e era ele que instruía Esther em tudo. Foi ele que falou: Esther, vai lá. Era ele que diz: Esther, não faz isso. Esther, faz aquilo. E a Bíblia diz que esse homem, ele tinha, aqui é mais uma mensagem, né? Mas vamos nos ficar aqui. Mas ele tinha o hábito, Paulo, de ficar assentado na porta do palácio. Sempre, em muitas ocasiões, se você ler o livro de Esther, você vai ver Mardoqueu sentado na porta do palácio. Meu querido irmão, uma das coisas que nós precisamos aprender no nosso relacionamento com Deus é estar sempre perto do rei, é estar sempre perto onde o rei está, é estar sempre perto onde Deus está. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Ame estar no palácio, ame estar à porta do palácio. A Bíblia diz que um dia ele estava ali no palácio do rei, e ele ouviu uma trama. Ele ouviu que tinha algumas pessoas que estavam conspirando contra o rei e queriam matá-lo. O que ele faz? Ele fica em silêncio e fala assim: quer saber de uma coisa? Esse rei é muito folgado.
Nós estamos sofrendo aqui. Quer saber uma coisa? Que morra. Estou nem aí com ele. O que eu tenho a ver com esse rei aí? Ele não fez isso. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele era leal. Ah, meus irmãos, no mundo de hoje, como nós estamos precisando de gente leal. Como a deslealdade tem sido uma das características na vida de muitas pessoas. Isso não é só dentro da igreja, é fora da igreja. A deslealdade, aquele espírito de independência, sabe? Ele foi leal, ele chegou e ele disse para Esther: Esther, avise o rei que estão tramando a sua morte. E o rei foi, averigou e realmente estavam tramando, e o rei foi livre. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: o que ele ganhou com isso, pastor? Fala mais forte, fala: o que ele ganhou com esta lealdade? Nada, irmão. Até aquele momento, nada. O rei não falou nem obrigado para ele. Só que a lealdade é uma plantação. A lealdade é uma plantação. Você pode ter certeza que amanhã, ou depois, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, o fruto, a colheita da lealdade, ela chega. E quando ela chega, irmãos, ela chega para arrebentar, ela chega para fazer a diferença. Diga glória a Deus. Bate no peito e diga assim: eu serei sempre uma pessoa leal a Deus, aos meus pais, à minha esposa, ao meu esposo, aos meus filhos, aos meus pais, aos meus pastores, à igreja, ao trabalho à empresa que eu trabalho, aos patrões que eu tenho, aos professores que eu tenho. Eu serei leal. E a palavra de Deus diz que Mardoqueu novamente, na porta, ele acaba descobrindo uma trama, irmãos, que era terrível. Havia um homem chamado Hamã. Esse homem, ele queria exterminar o povo judeu da terra. Ele não queria só matar, ele queria acabar com os judeus da terra. E ele era inimigo número 1 dos judeus. E quem fica sabendo? Mardoqueu. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: valorize o seu mentor espiritual. Fala: valorize o seu discipulador. Pastor, é para puxar o saco? Não, irmão, é para valorizar, é para honrar. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada sem antes falar com os seus profetas. Deus fala o que vai acontecer, ó, fala isso. Vai acontecer isso com esse rapaz. Avisa ele. Mardoqueu, ele entra e ele manda um recado para Esther. Esther, agora o nosso povo está passando por uma ameaça. Nosso povo pode ser exterminado. O Hamã quer acabar com a gente. Ele quer matar, ele quer destruir, ele quer eliminar o povo judeu da terra. A princípio, irmãos, a Esther estava lá no palácio e ela responde para Mardoqueu. Ela falou: olha, Mardoqueu, está complicado agora. Faz muito tempo que eu não vejo o rei. O rei não dormia junto com a rainha, irmãos. A rainha ficava lá no lugar, e quando o rei queria conversar, queria ter intimidade com a rainha, mandava chamar ela. Ela disse: o rei faz muito tempo que não me chama. Em outras palavras, o discipulador, o Mardoqueu, sacou o que estava passando no coração de Esther.
Mardoqueu mandou um aviso para ela, falou: Esther, é o seguinte, você pensa que você está segura aí dentro do palácio do rei? Você é judia. Você pensa que se Ramã fizer a cabeça do rei e ele destruir todos os judeus, você vai ficar livre? Vai não. Você e a sua família vão morrer também. Agora, Esther, abra os olhos. Por favor, entre parênteses, por favor, entenda isso. Não fique embriagada com essa posição em que você está, de rainha, de gerente, de empresário, de milionário, não fica impressionado, porque talvez foi para isso que Deus te levou aí no palácio, para você se tornar a rainha. O mentor, o discipulador de Esther falou claramente para ela, falou: minha filha, foi Deus quem te colocou nesse palácio, e Deus não te colocou nesse palácio porque você é linda, porque você é formosa, porque você é isso, porque você é aquilo. Foi Deus que colocou você aí, porque o plano dele, usar você para livrar o povo judeu da morte. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você talvez nem imagina, mas talvez você está nesse emprego porque Deus colocou você ali para abençoar pessoas. Talvez você está naquela escola, é para você fazer a diferença naquela escola. Talvez Deus te colocou numa posição de honra, é para você fazer a diferença naquela posição. Talvez esse seja o propósito de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, nós não podemos nos omitir. A igreja, nos dias atuais, está se omitindo. Ela está fugindo da sua missão. Que missão, pastor? A sua maior missão. Qual é a missão da igreja, pastor? São algumas, são várias. Vou citar algumas aqui. A missão de ser sal da terra e luz do mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Jesus disse, em Mateus capítulo 5, versículo 13, que você é o sal da terra e a luz do mundo. Para que serve o sal? O sal serve para preservar. Quando não existia geladeira, não existia, freezer, como é que se conservava a carne? Não friboi. O negócio do friboi está complicado, irmão. Está todo mundo com medo aí, né? Alguém comeu hoje uma carninha, um churrasquinho? Tá. Glória a Deus. Viram a marca certinho? Que coisa triste para o nosso país, né? É uma vergonha, irmãos. Mas tudo isso, irmãos, Deus tirou a pedra, irmãos. Vai aparecer mais sujeira aí. É porque Deus ama essa nação. Deus quer purificar essa nação. Em nome de Jesus. Toda a corrupção, toda a podridão, ela tem que vir à tona, irmãos, para que Deus realize o milagre. Ninguém sabe quem é o dono da Friboi. Esses dias um repórter falou assim: prende o presidente e fala para ele que ele vai ficar o resto da vida preso. Você vai ver como ele entrega a quem é o dono. Faz uma delação com ele. Se você não falar, você vai ficar o resto da sua vida preso. Aí vão descobrir.
Vão descobrir, vão descobrir. Mas tudo bem, vamos esquecer da Friboi. O sal servia para conservar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. A Rita ama, vem cá bem. A Rita ama, sabe, irmãos? Antigamente tinha aqueles, o que será que eu amo? Olha, cara fria que eu coloco ela, né? Sabe, irmãos, aquelas caixas de sardinha salgada, daqueles peixes salgados, mas não é bacalhau. Manjubinha, ficar dentro de uma caixa de madeira de pinos. Sabe? Você ama essas coisas. Não amo. Por que o peixe estragava? Obrigado, bem, já que você não ama. Não vai ganhar bacalhau, porque bacalhau, né? Estou brincando. Por que o peixe não estragava? Por causa do sal. Por que a carne não estragava? Por causa do sal. Por que a vovó, a sua vovó, o seu vovô, o seu bisavô, pendurava a carne em cima do fogão de lenha, e aquela carne, irmãos, ficava defumada, para não estragar? Ele salgava aquela manta de carne. Que mais? O sal serve para preservar. O sal serve para dar sabor. Imagine um arroz sem sal. Ah, pastor, arroz, tá bom, uma picanha. Não é lada sem sal. Alguém come? Ah, pastor, mas o japonês gosta de comer o sashimi, então fala para ele comer o sashimi sem shoyu, para ver se ele come. A pessoa come, irmão, peixinho cru por causa do molho. Ou não? Eu estou falando bobagem? Se eu estiver falando bobagem, me perdoe, irmão. O sal serve para conservar, o sal serve para dar sabor, e o sal serve para mais uma coisa, para despertar sede. Pega uma pitadinha de sal, irmão. Cuidado, se você tem pressão alta, não faça isso. Losartan. Pega uma pitadinha de sal, coloca na boca, a primeira coisa que vai sentir é sede. Meu irmão, a igreja está se omitindo. Aonde você chegar, amanhã, no banco, na padaria, no açougue, no seu trabalho, no ponto de ônibus, as pessoas elas têm que olhar para você e ela tem que ter sede daquilo que você tem. Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata para dar para vocês, mas o que eu tenho, eu dou. Eu tenho Cristo, eu tenho ungido, eu tenho a unção, eu tenho poder, eu tenho a resposta para você. Só serve para isso. Uma das funções da igreja, que a igreja tem se omitido. As pessoas têm vergonha de falar de Jesus. A pessoa não tem vergonha de falar do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do presidente da República, mas de Jesus tem. Você precisa entender, a igreja precisa entender. Abra a sua Bíblia em João, por favor. Só um parênteses aqui, para depois a gente voltar aqui. Pastor, eu quero ser um discípulo de Jesus. Tá, então vamos ver quem é que Jesus chama de discípulo. Amém? João, capítulo 15. Amém? João, capítulo 15. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permanece,
a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A fim de que o Pai lhe pedirem em meu nome. Escute. Vamos ler essa frase aqui. Repete comigo. Quem ama, ganha. Quem ganha, cuida. Então vamos pegar esse versículo aqui e vamos dividir aqui. Fala assim: eu fui chamado e escolhido por Deus, nomeado para dar fruto. Fala, o fruto. Fala, dar fruto significa ganhar. Agora, fruto que permanece significa cuidar, consolidar, reter, afirmar, confirmar. Deus quer que você ganhe almas para Ele, mas não apenas uma alma que hoje está aqui, amanhã está lá no barzinho. Deus quer que você ganhe almas e que essas almas permaneçam fiéis, que essas pessoas permaneçam fiéis até a sua volta. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos como Esther no palácio. Isso aqui é um palácio, irmãos. Deus tem provido, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Aqui você tem provisão, você tem paz, você tem alegria, você tem saúde, você tem vitória, você tem orientação, você tem palavra. Mas muitas vezes existe muita gente lá fora que está sofrendo, que está angustiado, que está triste, que está abatido, que está precisando de uma palavra amiga. Olha o versículo 9, se não me falha a memória. Versículo 8, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa dar frutos. Se você der frutos, você é um discípulo de Jesus. Aplauda o Senhor. Esses dias atrás, passamos por uma experiência, acho que terça-feira eu contei, terça, quarta-feira, não, quinta-feira eu contei, quarta-feira eu contei. Fui chamado numa rádio aqui na cidade, me ofereceram um programa para a igreja, ter um programa na rádio. Mas Deus, na verdade, não era nem pelo programa, Deus tinha um plano na vida daquele homem ali. Cheguei lá, comecei a conversar com aquele homem, me apresentei a ele. Ele começou a tremer, irmãos. Ele estava ansiosíssimo. E ele começou a falar: então, pastor, eu aceito qualquer religião, eu aceito isso, aceito aquilo. Ótimo, que bom, tal. E fomos conversando, então tem um programa aqui, tal, um horário, tal. Chegou um momento que eu coloquei a mão na mão dele, sentado, e disse assim: o senhor permite fazer uma oração para o senhor? Ele estava tremendo, irmãos. Ele falou assim, eu comecei a orar: Espírito Santo, tira a angústia desse coração, tira a tristeza desse coração. Irmãos, eu nunca tinha visto na minha frente. Tira essa angústia desse coração. Começa a encher o coração desse homem de paz, de alegria. Irmãos, esse homem começou a chorar. Acabou a oração, e ele preocupado se tinha gente na sala vendo ele chorar. Eu disse: o senhor é casado? Ele disse: pastor, eu perdi minha esposa faz 4 meses. Amanhã seria o aniversário dela. Irmãos, como é gostoso ter algo para dar para alguém. Dei Jesus.
Eu saí dali, aquele homem não tremia mais. E o semblante daquele homem era outro. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Vamos continuar, para nós encerrarmos. Nós não podemos fugir do propósito de Deus. Mardoqueu, o discipulador, disse: será que não foi por esse momento de total perigo que você foi elevada a rainha aí no palácio? Aí a Esther disse assim: então vamos fazer o seguinte, vamos entrar em oração, porque é só Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: existem coisas que é só Deus. Vamos entrar em oração, se jejuam por mim, orem por mim durante 3 dias, 3 noites, não comam, não bebam nada, porque eu vou entrar na presença do rei. Eu vou entrar na presença do rei. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou entrar na presença do rei. Eu vou entrar na presença do rei, e se ele me matar, está matado. Todo rei tem um cetro, irmãos. E o povo jejuou. E a rainha Esther entrou na presença do rei sem ser anunciada, sem ser chamada. Ele poderia ter matado ela. Mas a Bíblia diz que quando ela entrou, o rei estendeu o cetro. E ela tocou o cetro. Ela alcançou o favor do rei. Nesta noite, o Senhor está estendendo o cetro para você. Toque. Toque no cetro de Deus. Toque no power, no poder de Deus. Toque no cetro do rei, e a sua vida vai ser mudada. Presta atenção. Deus é um Deus que é Deus, né, irmãos? O povo jejuou. E o povo se consagrou. Como é que é, querido? E o povo se levantou. Tá. Irmãos, é um hino antigo também, né? Tem uns 30 anos esse hino aí, né, bem? E o povo, como é que é mesmo? Ela não lembra também. Tá bom, vocês sabem qual hino que é. E aí, irmãos, o que aconteceu? O povo orou, o povo clamou. Sabe o que aconteceu? Deu uma insônia no rei. Se eu tivesse tempo. Deu uma insônia no rei. Sabe qual foi a insônia? Pergunta para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o que acontece quando o rei perde o sono? Aí você pode falar assim: o rei deve ficar nervoso. Não, quando o rei perde o sono, é porque algo tremendo está por acontecer. O rei perdeu o sono, irmãos. O rei chama o seu leitor-mor. Diz assim: eu tô com uma insônia muito grande aqui. Pega o livro de crônicas, os livros das crônicas dos reis de Israel, e leia para mim. Aí o leitor-mor começou a ler. O rei, uma insônia braba. Nem com Rivotril o rei dormia, irmão. O rei com uma insônia brava. De repente, o leitor diz assim: certo dia, tinham tramado a morte do senhor, ó rei, mas um homem chamado Mardoqueu descobriu a trama e avisou a rainha Esther, e ela avisou o senhor. O rei falou: para a leitura. Vê aí no livro o que fizeram para esse Mardoqueu. Qual foi o bem que eu fiz para ele? O leitor diz: nada.
Nada. Nada. Como não fiz nada? Ele salvou a minha vida. Mas aqui fala que o senhor não deu nenhuma moedinha para ele, não fez nada para ele. Aí o rei falou assim: quem está no pátio? Quem está no pátio, irmão? O Amã. Ramã. Chama ele aqui. O Ramã chegou lá e o rei perguntou: ô Ramã, o que faz com um homem em que o rei quer honrar? O que se deve fazer a um homem quando o rei quer honrar esse homem? Amã falou: é muito simples. Ele pensou que era ele. Pega o manto do rei, o cavalo do rei, o povo do rei, pede para alguém pegar o cavalo do rei. Essa pessoa sobe no cavalo e passa por toda a cidade, dizendo: assim se faz, aleluia, ao homem cujo rei quer honrar. Meu irmão, quem sabe você tem feito coisas boas, você tem plantado coisas boas, e até hoje você não tem colhido, você não tem visto. Fala: puxa Senhor, o que eu fiz? Irmão, quem sabe o rei está acordado. Quem sabe o Espírito Santo de Deus está visitando aquelas pessoas que você ajudou no momento em que elas estavam lá embaixo, e você lá em cima, você ajudou com dinheiro, você ajudou com o ombro, você ajudou com palavra, você ajudou com alimento, você ajudou com tantas coisas, e nem obrigado você recebeu. Nesta noite, eu sinto pelo Espírito Santo, porque eu estou fazendo essa oração ao Senhor, eu sinto pelo Espírito Santo de Deus, e eu digo a você, como um homem de Deus, e aqueles que recebem isso, receba como uma palavra de um profeta: Deus vai fazer com que as pessoas com que você já abençoou, leia as suas crônicas, eles se lembrem de tudo aquilo que você fez, e eles irão te procurar. Para encerrar a mensagem, hoje eu disse para vocês que nós íamos dar a lista, que você ia ter uma lista. Esther não se omitiu, Esther se envolveu. O envolvimento, irmãos, envolve risco. Sabia disso? O envolvimento envolve risco. Hoje pela manhã eu contei a história do porquinho e da galinha. O fazendeiro chegou e falou assim: eu estou precisando que alimente a minha família. Aí alguém falou: compra uma galinha e um porco. Aí o porquinho estava andando triste lá no chiqueiro. Estavam dando bastante comida pro porquinho. E a galinha estava feliz, irmão. Aquela coisa toda. Um dia a galinha chegou pro porquinho e falou assim: ô porquinho, por que você está assim tão abatidinho? Ele falou: pois é, você está feliz porque todo o negócio que alegra o coração do fazendeiro que você produz para ele é ovo. Ora, eu para alimentar o fazendeiro eu vou ter que morrer, para ele comer a minha panceta, para ele comer o meu lombo, para ele comer, fazer a feijoada. Todo o envolvimento tem risco. Todo envolvimento tem risco, tem preço. Quer se envolver com as coisas de Deus? Jesus disse assim: as raposas têm ninhos, têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde colocar a cabeça.
Senhor, deixa eu te seguir, mas deixa primeiro sepultar meu pai, deixa os mortos sepultar os mortos, vem, me siga. Senhor, eu quero ganhar a minha vida. Jesus fala, então você tem que perder. Você tem que renunciar. Você tem que ir até as últimas consequências, irmãos. Sabe por que a gente conta a história de Daniel? Sabe por que existe a história de Daniel na Bíblia? Porque Daniel foi até a última consequência. O rei falou, para de orar ao seu Deus, é só 30 dias. Ele falou, não para, não consigo ficar sem falar com Deus. Ele falou, então se vai para a cova dos leões. Eles não tem problema, mas não abandona Deus. Existem pessoas, irmãos, que infelizmente não se envolvem. Ele não se envolve com a vida de ninguém para abençoar a vida de ninguém. Ele não se envolve com o sofrimento de ninguém. Aliás, ele está cego, ele não consegue enxergar no semblante a preocupação, a tristeza, a dor. Tem pessoas que não se envolvem com as coisas de Deus. O pastor está falando, irmãos, vamos transicionar nossa igreja em células, vamos cuidar um do outro. Ah, pastor, sabe o que é? Hoje não dá, pastor, porque hoje eu tenho futebol. Amanhã não dá também, pastor, porque amanhã o senhor sabe como é que é a vida, né? Deus disse, através do seu mentor, seu discipulador para Esther, hoje, você é rainha. Talvez foi por isso que Deus te levou a rainha, para você salvar o teu povo. Hoje eu quero entregar para vocês uma folha. Mas antes de entregar essa folha, que está escrito assim, minha lista. Eu quero contar um pouquinho sobre um filme. Quem já assistiu aqui a lista de Schindler? Quem já assistiu aqui? Levante as mãos. Quem não assistiu? Você precisa assistir. Irmãos, esse filme foi lançado em dezembro de 1993. Esse filme conta a história de um homem chamado Oskar Schindler. Ele era um empresário alemão. Viveu na época do nazismo. Aliás, ele fazia parte do partido nazista. Não ande agora. Fazia parte do partido nazista. Ele era um sujeito sedutor. E ele era um empresário que gostava de trabalhar no mercado negro. Mas quando ele viu aquela multidão de judeus morrendo, algo despertou o coração daquele homem, daquele alemão. O seu empregado era um judeu. Esse homem, ele gastou a fortuna de toda a sua vida para salvar os judeus. Ele conseguiu salvar mais de 1.100 judeus. Você poderia falar assim, pastor, muito pouco. Eu vou ler aqui algumas coisas, algumas frases que ele fala no filme. Isso foi um fato verídico. Quando ele pede para o seu empregado começar a digitar o nome daqueles que seriam salvos, que ele estava comprando para trabalhar na sua fábrica, ele começou a ter que escolher nomes. Quando fechou a lista,
Esse homem começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele dizia: eu poderia ter conseguido mais. Ele dizia: eu poderia ter conseguido mais. Se eu tivesse mais dinheiro. Se eu fizesse mais dinheiro. E ele fala no filme: eu gastei tanto. Gastei tanto. Você não tem ideia. Ele falava para o empregado dele: você não tem ideia de quanto dinheiro eu gastei. O empregado diz: mas Schindler, você está salvando muitas pessoas. Ele disse: mas eu não estou fazendo o bastante. Eu não estou fazendo o bastante. Ele olha para o carro dele, irmãos. Ele diz: por que eu comprei esse carro? Esse carro, eu poderia ter comprado 10 judeus. Com esse carro, eu teria salvado a vida de mais 10. E mais 10. Ele pega a lapela, o símbolo nazista, e diz: com isso aqui, eu poderia ter salvado mais uma pessoa. Se eu vendesse isso aqui, eu poderia ter salvado mais uma. E em prantos, ele pega o anel. Ele diz: com esse anel, eu poderia ter salvado mais 2 pessoas. Mais 2 pessoas. Irmãos, aquele empregado dizia: Schindler, haverão gerações graças ao que você fez. Graças ao que você fez. Haverão gerações de judeus, graças a essa atitude sua de desprendimento, de você ficar pobre e libertar mais de 1.100 pessoas. Meus irmãos, haverá gerações. Fala para a pessoa que está do seu lado: haverá gerações. Haverá gerações. Que um dia, assim como no filme, o final do filme termina, a família, os filhos, os netos, indo ao túmulo de Schindler, agradecendo, levando flores, levando pedras. Haverá gerações. Talvez você não veja isso. Talvez só no dia da sua morte, alguém vai chegar na beira do seu caixão e vai falar: graças a Deus, através desse homem, desta mulher, eu fui alcançado por Jesus. Talvez o neto, bisneto. Talvez depois de morto, a sua história vai ser contada. A história do Tércio, do Paulo, da Silvia, do Nael, do Caio. Irmãos, eu quero entregar para vocês hoje uma lista. E essa lista, você vai colocar o nome. Você não precisa colocar o nome de 1.100 pessoas. Mas você vai colocar o nome de 10, 12, 15 pessoas, 20 pessoas, o quanto você quiser. Que você vai entrar na briga espiritual pela salvação dessas pessoas.
Quarta-feira agora, dia 22, né? Quarta-feira, nós vamos entrar num jejum. 40 dias. Do dia 22 de março ao dia 30 de abril, nós vamos entrar em jejum. E nós vamos apresentar a nossa lista a Deus. Deus, eu não quero que esse meu primo vá para o inferno. Deus, salve a vida dele. Senhor, eu não quero que esse meu amigo, que não conhece o Senhor, amém. Quantos querem entrar comigo nesse propósito, irmãos, de oração e jejum, durante 40 dias? Se coloque em pé, eu vou entregar essa lista para vocês.